Agora eu vou começar a mostrar um outro método de array bastante usado em JavaScript chamado forEach. O que é o forEach? ForEach pode ser traduzido para português como para cada. Vou escrever aqui, para cada. E esse termo diz muito sobre quando o forEach pode ser usado em JavaScript. Quando que você pode usar o forEach em JavaScript? Vou escrever para você. Você pode usar o forEach quando, para cada item de um array, é preciso executar efeito colateral. O que é efeito colateral? O que é efeito colateral? Efeito colateral é qualquer mudança de estado, qualquer mudança externa de estado. Já vou te mostrar isso com um exemplo. Um exemplo de efeito colateral é, dentro de uma função, modificar algum valor que está do lado de fora da função. Eu vou mostrar isso com um exemplo aqui, e para o que eu vou mostrar agora, nome de função, objeto, propriedade, não é importante. O importante é entender o conceito que vai ser mostrado. Os nomes não vão fazer diferença aqui, tá bom? Então eu vou declarar uma const obj. Lembrando, o que a gente vai ver nesse exemplo? Um exemplo de efeito colateral. Prop obj, prop x. Eu vou declarar uma função const que eu vou chamar de y. Lembrando, o nome aqui nesse exemplo não importa. Que eu vou fazer o seguinte, dentro dessa função. Eu vou usar obj.prop e eu vou modificar o valor da propriedade prop do obj para y. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou modificando um valor que está do lado de fora da função. Na verdade, estou modificando o valor de uma propriedade que foi declarada fora da função. Se eu invocar y e inserir console.log aqui, que recebe obj.prop, a gente vê que o valor de prop agora é y. A propriedade prop foi declarada recebendo x lá em cima, e dentro da função uma reatribuição aconteceu, e agora o obj.prop está armazenando y. Então aqui eu modifiquei um valor que foi declarado do lado de fora da função. Isso é um efeito colateral. Eu estou mudando um estado externo. Que estado? Estado anterior era um valor x, eu mudei para um valor y. Com essa linha, obj.prop recebe y. Eu estou modificando um valor que foi declarado de fora da função. Tá bom? Então, esse é um exemplo de efeito colateral com função. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Falando nada não. Show. Efeito colateral acontece só em função? Não. Pode haver, por exemplo, execução de efeito colateral em um for. Por exemplo, eu posso ter uma const números. Recebe 1, 2, 3. Aqui eu tenho uma let resultado, que recebe 0. Aqui eu tenho um for, que vai fazer let i recebe 0, enquanto i for menor que números.length, i vai ser incrementada. Aqui dentro desse for, se eu fizer resultado, recebe resultado mais números, colchetes i, aqui nessa linha eu estou modificando um valor externo ao for. Externo ao bloco do for, que está do lado de fora do bloco do for. Então aqui
se eu fizer um console.log resultado, tá aqui, o resultado da soma de todos os números do array foi 6, né? Então, qualquer mudança externa de estado é efeito colateral. Existem outros exemplos de efeito colateral, mas se com esses dois exemplos que eu acabei de mostrar você entendeu o que é efeito colateral, fica mais fácil você entender quando usar for each. Então a gente pode ir para o próximo passo, que é entender como o for each funciona. Vocês estão falando alguma coisa? Royal Coach. Bom dia, bem-vindo Royal Coach. Hoje cheguei a tempo, mas estou fazendo todas as aulas e no próximo curso vou entrar. Boa, Royal Coach. Vai ser muito bom te treinar para chegar na fluência em JavaScript. Então vamos lá. Como que o for each funciona? Eu vou deixar aqui só o array números 1, 2, 3. Por que eu vou deixar esse array? Primeira coisa que você precisa entender de fato, for each é um método de array. Isso significa que para usar for each, você precisa executar ele em um array. Isso é, para usar o for each, você vai precisar de um array que já existe. Tem que ser array e tem que existir. Isso já é uma das diferenças do for each para o for. O for é uma estrutura de repetição, e como ele é uma estrutura de repetição, ele não necessariamente precisa ser encadeado em um array. For não precisa de array para ser executado. Eu sei que na maioria das vezes a gente faz números, .length ali, mas a condição aqui do for não depende de array para ser executado. Eu posso colocar, sei lá, e enquanto i for menor que 5, que aqui eu posso fazer uma outra coisa. Tá? Então for não precisa de array para ser executado. Não precisa. Já o for each precisa. Tá? Então for não é método de array, então para usar for eu não preciso encadear ele em um array. Mas como o for each é um método de array, é preciso que o array já exista para que eu use for each nesse array. Como que eu encadeio a invocação do for each em um array? Mesma coisa que a gente viu nas aulas passadas. Nome do array, ponto, invocação for each. Muito cuidado, e sempre em maiúsculo. São duas palavras, tá? For, para, cada. Duas palavras diferentes que em JavaScript a gente usa camel case como convenção. Então, muito cuidado para não escrever e minúsculo aqui, senão vai dar esse tipo de erro aqui. Números.for each is not a function. E não é mesmo, porque não existe função for each com e minúsculo. Existe função com e maiúsculo. E aqui, quando eu executei, olha que interessante. Undefined is not a function. É o que esse erro está dizendo. Eu não inseri um argumento na invocação do for each, então undefined foi atribuído por baixo dos panos e um erro foi lançado, avisando que undefined não é uma função. A invocação do for each precisa receber como argumento a declaração de uma função. Lembrando, o que é argumento? É o valor que você insere na invocação de uma função, aqui dentro dos parênteses. Se eu inserir uma função como argumento, o erro some. O erro desaparece. Vocês estão falando alguma coisa? Então não. Boa. Nessa função, eu posso, por exemplo, inserir console.log olá. E novamente, porque é importante. Geralmente não faz sentido ficar colocando console.log dentro de um loop, a não ser que você esteja testando o seu código ou visualizando algum valor, como eu vou fazer aqui, por questões de didática. O que aconteceu aqui? Olha só. Olá foi exibido 3 vezes no console. Ainda que essa exibição esteja condensada em uma única linha, nesse caso porque eu estou exibindo o mesmo valor, então o console do browser condensa essa exibição em uma única linha,
Mas na verdade, olá foi exibida 3 vezes no console. Por isso que tem esse número 3 aqui do lado. Por que foi exibido 3 vezes? Eu disse anteriormente que for each pode ser traduzido para português como para cada. Para cada item do array, essa função foi executada. Como existem 3 itens nesse array, a função foi executada 3 vezes. Roger, mas eu só declarei a função. Eu não invoquei ela com abre e fecha parênteses. É exatamente isso. O for each espera receber a declaração de uma função. A função vai ser invocada para cada item do array sem você precisar invocar ela manualmente com abre e fecha parênteses. For each não espera receber invocação de função, ele não espera receber minha função invocada. Não, ele espera receber a declaração de uma função. Essa função do for each pode ter 3 parâmetros. Lembrando, parâmetro é uma variável que você cria na declaração de uma função, dentro dos parênteses dela. Essa função do for each pode ter 3 parâmetros. Primeiro parâmetro eu vou chamar de item. Parâmetro é variável, pode ter qualquer nome. Lembra que parâmetro é variável? É uma variável especial que só funciona aqui dentro da função? Isso é um parâmetro. Se é variável, se parâmetro é variável, pode ter qualquer nome. Mas para deixar mais didático, eu vou nomear assim, item. Por que eu estou chamando esse parâmetro de item? Porque a cada invocação dessa função, lembrando que o for each executa essa função para cada item do array, a cada execução dessa função, esse parâmetro item vai receber um item do array. A função vai ser executada para cada item do array e a cada execução, este parâmetro item vai receber um item do array. Isso é, na primeira execução dessa função, esse parâmetro item vai receber o primeiro item do array, que é 1. Na segunda execução dessa função, o parâmetro item vai receber o segundo item do array, que é 2. E na terceira e última execução dessa função, o parâmetro item vai receber o terceiro item do array, que é 3. Como que você comprova isso? Console.log item. O que aconteceu aqui? Na primeira execução da função, 1 foi exibido no console porque ele é o primeiro item desse array. Na segunda execução da função, 2 foi exibido no console porque ele é o segundo item desse array. Na terceira e última execução, 3 foi exibido no console porque ele é o terceiro item desse array. Vocês estão falando alguma coisa? Luiz Carlos Wheeler, massa. Essa função do for each também pode receber 2 parâmetros opcionais. 2. O segundo parâmetro que essa função pode receber é o parâmetro index. O index recebe a posição do item para o qual essa função está sendo executada. Isso é, na primeira execução dessa função, do for each, esse parâmetro index vai receber 0, porque a função está sendo executada para o primeiro item do array
E a contagem de index em um array começa em 0. Então esse primeiro item do array está no index 0 do array. Como que você comprova isso? Vou fazer o seguinte, vou inserir uma string item, dois pontos, que vai exibir o item, index, vai receber o index. Se eu salvar, tá aqui, item recebeu 1, index recebeu 0, item 2, index 1, item 3, index 2. Tudo certo? Também existe um terceiro parâmetro opcional que você pode inserir na função quando você precisar. Esse parâmetro item aqui é obrigatório, tá? Item é obrigatório, você sempre vai precisar passar ele. Index é opcional. E tem um terceiro parâmetro opcional que você pode inserir na função quando você precisar, que é o parâmetro array. O parâmetro array, a cada execução dessa função, ele armazena o próprio array no qual o for each foi encadeado. Como que você comprova isso? Vou inserir uma string array, dois pontos e array. Tá aqui. Então, a cada execução da função, eu estou exibindo item, index e array no console. Beleza? Lembrando que eu nomeei esses parâmetros como item, index e array. Parâmetros são variáveis. Isso significa que você pode dar qualquer nome para esses parâmetros. Se você quiser chamar de banana, eu vou conseguir. Vai funcionar normalmente. Salvei, está aqui. Banana. Mas você não deve fazer isso. O ideal é pensar em um nome mais significativo. Isso pode fazer diferença na legibilidade do código. O que eu acho interessante fazer é, sempre que faz sentido, e na maioria das vezes faz, eu prefiro nomear esse primeiro parâmetro como singular do item do array. E ajuda muito se o array tiver sido nomeado como plural. Então, nesse caso, pode fazer sentido vir no parâmetro. Só para vocês sacarem como eu selecionei todos, tá? Selecionei parâmetro item, pressionei Ctrl D e Ctrl D para selecionar todas as ocorrências dessa sequência de caracteres no meu código. Então, nesse caso, pode vir fazer sentido eu nomear aqui esse parâmetro como número, que é singular do array no qual o for each foi encadeado. Tá? Quando você lê números, for each, número, isso tende a deixar a leitura dessa linha, por exemplo, mais legível. Bom, se eu salvar, o resultado é o mesmo. E é isso. Então, número recebeu o item do array. Fechou? Deixa eu limpar esse código dentro da função. Vou limpar esses dois parâmetros também, que eles são opcionais. E vou deixar só o parâmetro obrigatório, que é número. Estou usando arrow function, então não precisa de parênteses. Arrow function de parênteses único. Desculpa, de parâmetros únicos não precisam de parênteses. Vocês estão falando nada, então estão entendendo tudo? RM alto, também gosto e adotei esse hábito de a declaração da variável ser no plural e no método eu usar o singular. Fica mais limpo para mim. Boa. Boa. Vamos recapitular o que a gente viu do for each até aqui?
For each é um método de array que recebe uma função como argumento. Essa função vai ser executada para cada item do array. E a função pode receber 3 parâmetros. Parâmetro 1 corresponde ao item para o qual a função está sendo executada. Parâmetro 2 corresponde ao index do item para o qual a função está sendo executada. E o terceiro corresponde ao próprio array. Desses 3 parâmetros, só o primeiro é obrigatório e você pode usar index e array quando você precisar. Eu falei também que o for each deve ser usado quando para cada item de um array é preciso executar efeito colateral. Isso é, ele foi feito para que você dentro da função dele modifique algum valor que está do lado de fora da função. Por exemplo, dessa forma, na primeira execução da função, lembrando, o que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro. Na primeira execução, o retorno de resultado mais número foi atribuído para let's resultado, e nessa primeira execução da função, qual é o valor de resultado aqui à direita do sinal de atribuição? É 0, porque ela foi declarada recebendo 0. Tá? Então aqui, nessa primeira execução, resultado está armazenando 0. Nessa primeira execução da função, qual é o valor de número aqui à direita do sinal de atribuição? É 1, porque a função está sendo executada pela primeira vez, então o parâmetro número recebeu o primeiro item do array, que é 1. Então a expressão resultado mais número retornou o resultado da soma de 0 mais 1, que é 1, e 1 foi atribuído para resultado. Na segunda execução da função, o retorno de resultado mais número foi atribuído para let resultado. Nessa segunda execução da função, qual é o valor de resultado aqui à direita do sinal de atribuição? É 1, porque na execução anterior da função, resultado recebeu 1. Nessa segunda execução da função, qual é o valor de número aqui à direita do sinal de atribuição? É 2, porque a função está sendo executada pela segunda vez. E o segundo item do array é 2. Então o parâmetro número recebeu 2. Então a expressão resultado mais número retornou o resultado da soma de 1 mais 2, que é 3. E 3 foi atribuído para resultado. Na terceira e última execução da função, retorno de resultado mais número foi atribuído para let's resultado. Nessa terceira execução da função, qual que é o valor de resultado aqui à direita do sinal de atribuição? É 3. É 3, porque na execução anterior da função, resultado recebeu 3. E nessa terceira execução da função, qual que é o valor de número aqui à direita do sinal de atribuição? É 3 também, porque a função está sendo executada pela terceira vez. Então o parâmetro número recebeu o terceiro item do array, que é 3. Então a expressão resultado mais número retornou o resultado da soma de 3 mais 3, que é 6. E 6 foi atribuído para resultado. Beleza? E lembrando, se eu fizer resultado mais igual número, é a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Que fazer isso aqui. Então, essa expressão ou essa expressão são equivalentes, fazem a mesma coisa. E aí eu estou usando o for each para modificar um estado externo. E isso é um efeito colateral. Que estado externo? O estado anterior de resultado era 0. E depois do for each eu mudei para 6. Com essa linha,
Eu estou modificando um valor externo à função, que está fora da função. É exatamente para isso que o for each foi feito, para mudar valor externo à função dele. Eu não posso declarar a let resultado aqui dentro da função do for each, porque a cada execução da função, quando a função termina de ser executada, tudo que está dentro do bloco da função é limpado da memória. Não existe a possibilidade de acumular valor dentro de um bloco de uma função de for each. Porque toda vez que a função é executada, uma nova let resultado está sendo declarada em memória. Na segunda execução da função, por exemplo, a let resultado da execução anterior já foi limpada da memória. Não é possível reaproveitar a let resultado da execução passada da função, por isso a let precisa ficar fora do bloco da função do for each. Beleza? Outra coisa importante de você entender sobre o for each é: for each nunca retorna valor. Nunca retorna valor. Olha só, eu vou apagar isso aqui, apagar isso aqui. Vou apagar esse parâmetro número por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a função do for each retornar 1. E aqui eu estou usando o return implícito da função, lembrando, return implícito de arrow functions. Caso você não se lembre disso, volte nas aulas anteriores. Eu expliquei tintim por tintim de como funciona esse return implícito em arrow function. Mas aqui eu estou usando o return implícito da função. E invocação de for each nunca retorna valor. Isso significa que se eu vier aqui e colocar um console.log e esperar que essa invocação do for each retorne um valor, se eu salvar, undefined é exibido. Só para não pecar pela falta, vou usar um return explícito aqui. Salvei, undefined exibido novamente. Função de for each. Função de for each nunca retorna valor. Invocação de for each nunca retorna valor. Sempre vai retornar undefined, porque o for each não foi feito para retornar valor. For each foi feito para executar efeito colateral. For each foi feito para você, dentro da função dele, modificar um valor que está fora da função. Foi o que a gente fez aqui no exemplo passado. É para isso que o for each foi feito, para executar efeito colateral, para dentro da função dele você modificar um valor que está fora da função. É para isso que o for each foi feito. For each não foi feito para retornar valor. Beleza? Combinado? O que a gente viu até aqui sobre o for each, então? Tradução de for each é para cada. Quando para cada item de um array é preciso executar efeito colateral, você deve usar o for each. O que é efeito colateral? É qualquer mudança de externa de estado. Um exemplo de efeito colateral é, dentro de uma função, você modificar um valor do lado de fora da função. A gente viu também que o for each deve ser usado quando para cada item de um array é preciso executar efeito colateral. É exatamente para isso que o for each foi feito, para mudar valor externo à função dele. Como neste exemplo. Tá? Para isso que o for each foi feito, para mudar valor externo à função dele. A gente viu também que for each é um método de array. Isso significa que para usar for each, você precisa de um array que já existe. Porque o for each vai ser encadeado nesse array, e essa é uma das diferenças dele para o for. For é uma estrutura de repetição, que não precisa de array para ser executado. Embora quase sempre você vai ver ele sendo executado para iterar sobre um array, mas ele não necessariamente precisa.
de um array para ser executado, porque ele é uma estrutura de repetição. Já a invocação do for each precisa ser encadeada nesse array, em um array que já existe. Tá? A invocação do for each precisa receber como argumento a declaração de uma função. E essa função é executada para cada item de um array. Grande parte das vezes faz sentido nomear o primeiro parâmetro da função como singular do item do array. A função pode ter dois parâmetros opcionais, que são index e array. O index corresponde ao index do item para o qual a função está sendo executada e o terceiro parâmetro, que é o array, corresponde ao próprio array. A gente viu também por que você não consegue acumular valor dentro do bloco de uma função do for each. Eu não posso fazer isso aqui. Porque toda vez que essa função é executada, o que estava dentro da função anterior foi removido da memória. Então essa let, na segunda execução, por exemplo, essa let resultado vai ser redeclarada. A let resultado da primeira execução já não existe mais. É por isso que você precisa acumular valor fora do for each. Você precisa declarar uma let resultado fora do for each para que seja possível acumular valor através dela a cada execução do for each. Tá? E a gente viu também que for each não foi feito para retornar valor. For each só foi feito para executar efeito colateral, modificar valor externo à função dele. E aí vem a pergunta clássica, a dúvida clássica, for versus for each, qual que eu devo usar? Seguinte, os dois, tanto for quanto for each, podem executar efeito colateral. Tem algumas pequenas diferenças técnicas entre os dois, mas nada significativo que vale a pena preocupar com isso agora. Nada que vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Entre for e for each, eu tendo a preferir usar o for each. Com o for each eu não preciso escrever aquele nonsense de let i recebe 0 enquanto i for menor que for é muito verboso. Muita coisa para fazer algo simples. Sabe aquela pessoa que começa a conversar na sua cabeça e fala? Ela diz 3 palavras importantes, mas parece que durou 10 minutos. É o for. Com for each eu não preciso escrever mais do que eu deveria. For each é mais compacto e faz a mesma coisa que o for. Executa efeito colateral do mesmo jeito. E além de tudo é função ao invés de bloco, de estrutura de repetição. É por isso que eu prefiro usar o for each. Se a escolha for each e for, né?